Bom dia. A gente vai fazer a parte 2 hoje da live que a gente fez a semana passada, falando sobre reconhecer a voz do nosso bom pastor. E a Cintia tá um pouquinho atrasada, ela tá resolvendo algumas coisas e eu vou iniciando. E assim que ela puder, ela vai entrar aqui também, pra gente compartilhar juntos, né? Sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo que o Senhor tem ministrado. A gente tem falado aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Espero que cada um que tiver acesso a essa live também seja cheio da ministração, né? Que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar na sua vida, para falar ao seu coração. A gente está falando sobre ouvir a voz do bom pastor. E lá em João 10, a gente está comentando sobre essa passagem, né? Diz assim: o bom pastor e suas ovelhas, João 10. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, né? Ele tem livre acesso. E as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguiram um desconhecido antes, fugiram dele, pois não reconhecem sua voz. Então aqui é o que Jesus é na nossa vida, né? Jesus é o nosso pastor, é o nosso bom pastor. Ele é a porta e ele entra pela porta. Ele não precisa disfarçar, ele não precisa entrar pelos fundos, né? Como outros aí que tentam tomar o lugar dele, que tentam se parecer com ele. Ele passa pela porta, ele tem livre acesso. Ele conquistou, né? A vitória na cruz do Calvário que ele conquistou em nosso lugar dá esse direito, essa autoridade, né? Ele entra pela porta, ele é a porta para a gente se achegar até o Pai, ao Deus Pai. Então, e quando ele diz isso aqui, outros entraram às escondidas, né? É justamente isso. São os falsos profetas, né? Aqueles que querem se passar pelo Messias, né? Eles entram dessa maneira, como ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta, esse pode pastorear as ovelhas, né? E nós somos as ovelhas. E aqui no versículo 6, aliás, no versículo 4, depois de reuni-las, vai adiante e elas o seguem. Então, quando a gente já reconheceu a voz, a gente se aproximou, a gente se aproxima dele e a gente começa a segui-lo, a gente começa a aprender a caminhar exatamente conforme aquilo que a gente tem conhecido, que a gente tem percebido do Senhor, né? Porque ele é o nosso bom pastor. Só ele pode nos conduzir, só ele pode nos guiar da melhor maneira. Então, no versículo 5, nunca seguiram um desconhecido, antes fugiram dele. Por quê? Porque não era a voz do bom pastor, né? Então, as ovelhas dele, elas conseguem reconhecer a voz dele e fugir quando não é a voz dele, fugir. Quando é a voz dele, se aproximam e o seguem. É assim que acontece, né? E os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam, né? No versículo 6, o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Sim, eu sou a porta, Jesus diz. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. E a gente comentou aqui sobre o que é pasto, né? Pasto é o suprimento, pasto é o alimento para a nossa alma, pasto é a paz que só o Senhor pode nos dar incondicionalmente, né? Independente da situação que a gente esteja enfrentando, a gente consegue receber a paz dele. A gente consegue ser cheio da vida, né? Da presença dele. E é isso que a gente recebe quando a gente segue a Jesus. Quando a gente reconhece a voz dele, quando a gente se aproxima, né? Quando a gente caminha, né, próximo a ele mesmo, desenvolvendo uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, é isso que a gente encontra, pastagem, né?
Pastagem é suprimento para tudo que a gente precisa. É discernimento, é estratégia, é a cura para a nossa alma, é alimento, né, para o nosso espírito, para fortalecer a nossa vida, para a gente saber o que a gente precisa fazer, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Então é isso que a gente recebe quando a gente decide seguir a Jesus. Deixa eu só beber um golinho d'água. E é isso. Continuando aqui. Versículo 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então é isso que ele tem salvação, né? Para tudo aquilo que hoje a gente enfrenta, que é dificuldade, que acaba nos prendendo, nos encarcerando. Muitas situações da nossa vida acabam encarcerando a nossa alma, né? E o Senhor tem o que para nós? Salvação. Ele tem livramento, ele tem liberdade, ele tem vida plena para nós, né? Então basta a gente querer reconhecer a voz dele, e para reconhecer a voz, nós precisamos caminhar com ele, né? Quanto mais você convive com alguém, mais você consegue, você vai reconhecendo, você vai assimilando, você vai memorizando a voz dele. E aí, quanto mais a gente ouve, mais a gente conhece dele, mais a gente segue a palavra, a conduta que o Senhor nos ensina, mais a gente vai se parecendo com ele, mais a gente vai sendo suprido naquilo que ninguém mais pode nos suprir, que é a pastagem que só ele tem para nós. Então, mais a gente vai sendo cheio, mais a gente vai sendo suprido, mais a gente vai ficando parecido com ele também. E a gente vai imitando, né? A nossa vida passa a ser uma cópia da vida de Jesus. E isso é muito poderoso, né? Porque quando a gente tem a nossa experiência com o Senhor, quando a gente recebe a cura dele, quando a gente recebe a paz, quando a gente começa a ter o nosso entendimento aberto para certas coisas, certas situações, a gente não consegue guardar só para nós. A gente precisa compartilhar. É mais forte que nós mesmos, né? A gente quer falar, a gente quer compartilhar, a gente quer... Nossa, eu vivia assim, né? Eu andava tão angustiada, eu andava tão ansiosa, eu andava tão preocupada com tudo. E o Senhor entrou na minha vida. E o Senhor me trouxe paz, Ele me trouxe cura. E a gente quer compartilhar. A gente não consegue. É impressionante quando a gente tem nossas experiências com o Senhor, quando a gente consegue ter a nossa vida transformada pelo poder do alto, pelo poder do Senhor, do nosso bom pastor. A gente não consegue ouvir que alguém do nosso lado está vivendo algo que a gente vivia antes, parecido com o que a gente vivia antes, encarcerado, tão triste, tão angustiado, e a gente se calar. Não tem como. A gente é mais forte que nós. Quando a gente vê, a gente está falando, a gente está compartilhando. Nossa, mas olha, né? É a mesma coisa quando a gente conhece um bom restaurante, ou a gente conhece uma receita legal, né? Uma receita natural que às vezes traz um benefício muito grande. A gente compartilha, né? Isso é nosso, a gente tem essa tendência, né? De compartilhar, de falar daquilo que a gente viveu, de compartilhar das maravilhas desse Deus. Então a gente começa a compartilhar, né? A gente caminha com ele, a gente se aproxima dele, a gente se relaciona de verdade com ele, a gente prioriza o nosso relacionamento com ele e a gente vai ficando parecido com ele, né? E a gente começa a falar como ele fala. E a gente começa a enxergar as pessoas, as situações como ele enxerga. Por quê? Porque a gente está assim, a gente está muito conectado, a gente está íntimo, né, do nosso bom pastor. E a gente começa a compartilhar e a gente começa a atrair pessoas, né, ovelhas dele também que muitas vezes estavam perdidas, né, como a gente vai ver aqui na continuação do capítulo de João 10, que ele fala sobre as ovelhas que estão fora, que ele vai buscar, que ele vai trazer de volta, né, e muitas vezes o Senhor nos usa para que a gente atraia essas ovelhas que estão perdidas, essas pessoas, né, que ainda não sabem que são ovelhas, que ainda não sabem que pertencem a Ele. Mas a nossa vida, aquilo que muitas vezes o Senhor transforma em nós, que Ele traz, que Ele faz acontecer na nossa vida, começa a atrair essas pessoas. E essas pessoas vão se achegando, essas pessoas vão querendo, vão vendo a transformação que Ele fez, que Ele concluiu na nossa vida, e elas começam a ser atraídas por isso, pelo nosso testemunho vivo, né?
Por isso que é tão importante a gente falar daquilo que o bom pastor tem feito na nossa vida. É tão importante a gente compartilhar, né? Às vezes a gente pode ter vergonha, estar com timidez, alguma coisa, mas às vezes ali do nosso lado, ou ali na nossa rede social, tem alguém que está precisando ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Tem alguém que está enfrentando uma situação difícil, e quando você abre a sua boca, você só compartilha. Não é sobre você, né? Não é sobre nós, é sobre aquilo que o bom pastor tem feito, é aquilo que ele pode fazer na vida dessa pessoa. E quando você compartilha ali a palavra dele, quando você compartilha aquilo que ele tem feito na sua vida, aquilo pode mudar vidas do outro lado, né? E muitas vezes a gente depois que a gente está um certo tempo convivendo com o Senhor, caminhando com Ele, a gente não consegue mais se calar. A gente percebe uma necessidade, né, do nosso interior de a gente compartilhar, de a gente falar. Não importa o que os outros vão falar, não importa se vai ter gente que vai criticar, eu vou falar. Mais pessoas podem precisar estar ouvindo isso também, né? E terem a vida delas também transformadas. Então é isso, esse caminhar, né? Ouvir a voz do bom pastor, depois que a gente criou um relacionamento com ele, gera essas transformações na nossa vida. E essas transformações, elas não ficam só em nós. Elas vão sendo multiplicadas, porque conforme a gente compartilha aquilo que o Pai está fazendo, aquilo que o nosso bom pastor faz, né? E fez e continua fazendo. E a gente compartilha quem Ele é também, né? Que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus Pai, aquele que a gente tem livre acesso, que a gente pode se achegar quando a gente está muito feliz ou quando a gente está muito triste. Lá é o nosso lugar, né? No colo do Pai, em contato com Ele, no secreto com Ele. Lá é o lugar que Ele consegue nos refazer todos os dias. Lá é o lugar que o nosso bom pastor consegue falar e a gente começa a perceber a voz dele, a reconhecer, a assimilar a voz do nosso bom pastor. E lá com Ele, né, nesse lugar, só eu, né, só nós e Ele. É um lugar só nosso, de intimidade. O Pai consegue acessar a nossa vida profundamente, Ele consegue curar as nossas feridas, Ele consegue mudar muitas coisas cauterizadas na nossa mente, muitos entendimentos que foram sendo, né, enxertados indevidamente. E Ele consegue trazer o original dele, né? Porque Ele nos criou de uma maneira plena, Ele nos criou com a mente dele, né? Nós saímos dele, nós viemos dele. Mas ao longo da nossa jornada, muitas vezes a gente vai se distanciando do nosso bom pastor. A gente vai se distanciando da originalidade, né, com a qual Ele nos criou. A nossa identidade, o nosso propósito, a nossa verdadeira história mesmo de vida, né, que Ele escreveu antes mesmo de nos criar. Já existia um propósito, né? E Ele nos criou para que a gente vivesse, para que a gente cumprisse esse propósito. Mas muitas vezes a gente pode estar disperso, ou a gente pode estar confuso ali nas vozes que a gente está ouvindo. Por isso que é tão importante essa caminhada de intimidade. Quando a gente tem essa caminhada de intimidade com o nosso bom pastor, a gente não confunde mais a voz dele com outras vozes. A gente percebe, essa voz não veio do meu Deus. Eu não vou seguir, eu não vou dar ouvidos para isso. E quando a gente ouve a voz dele, a gente fala, a gente tem certeza no nosso interior, essa é a voz do meu bom pastor. É essa voz que eu vou obedecer. É essa voz que eu vou seguir. E aqui continuando, né? João 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então é isso que a gente recebe quando a gente decide caminhar junto com o nosso bom pastor, quando a gente decide seguir as palavras, os mandamentos que estão todos nas Escrituras, né? É o nosso manual de vida. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E quando a gente decide estar com Ele verdadeiramente, em intimidade, quando a gente decide entregar a nossa vida a Ele, aí que a gente encontra a nossa vida verdadeiramente. Porque quando a gente quer a nossa vida do nosso jeito, quando a gente quer a nossa vida nas nossas rédeas, a gente não consegue encontrar a vida plena que aqui na palavra diz que Ele tem para nós, que o nosso bom pastor tem para nós, né? Enquanto outros que entram, né, pela porta dos fundos, que arrombam, que pulam portões e querem se fazer de bons pastores,
A Bíblia está revelando aqui que eles, na verdade, vêm para matar, roubar e destruir. São ladrões, são assaltantes. Mas o Senhor Jesus não. Ele entra pela porta. Ele é a porta. Então, a gente tem que ir por Ele. Se a gente quiser encontrar isso daqui que Ele tem para nós. Que é vida plena. Que consegue realmente nos satisfazer. Que consegue realmente nos trazer paz. Nos trazer alegria, plenitude e satisfação. Porque não tem como a gente viver satisfeita, a gente viver plena, se a gente não estiver cumprindo o propósito do Senhor. Se a nossa vida não estiver realmente no centro da vontade de Deus, a gente não consegue ser plena, a gente não consegue viver satisfeita. Vai ter sempre um peso, vai ter sempre uma angústia que a gente não vai saber o que é. A gente não vai entender, nossa, por que eu tô assim? Por que eu tô tão ansiosa, que eu tô tão temerosa? Por que as coisas me abalam assim? Por que as coisas me deixam tão preocupadas? Né? Muitas vezes a gente vive com um peso de angústia, um peso, né? E a gente não sabe por quê. E a resposta está aqui, nesse versículo, no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E ainda no versículo 10, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. Vida plena. O que é vida plena? Vida plena é completa. Ela é perfeita, ela é completa. Não é que tudo vai dar sempre certo do jeito que a gente esperou, mas é que tudo está nas mãos dele. Tudo vai sempre estar nas mãos dele e vai ter um propósito de estar acontecendo. Né? Quando a gente tem essa plena convicção nele, quando a gente está vivendo a plenitude do Senhor, as circunstâncias não têm mais o poder de nos abalar, de nos cegar, de nos dominar como antes, né? Por quê? Porque a gente decidiu caminhar com o nosso bom pastor. E quando a gente caminha com ele, ele vai nos ensinando isso. Ele nos ensina a combater a ansiedade, a angústia que vai continuar tentando vir sobre nós. Vai continuar, porque a gente está aqui. A gente está nesse mundo, né? A gente não pertence a esse mundo, mas a gente está aqui cumprindo nossa missão. Então, por isso a necessidade de a gente estar disposta, sim, a caminhar e seguir os passos de Jesus. A gente entender o que a gente precisa fazer na palavra dele. Como que é ter uma vida plena, como que é viver realmente satisfeita, né? Como que é? É vivendo a vontade dele, não mais a nossa. É realmente entregando as rédeas da nossa vida, entregando a nossa vontade, entregando tudo que a gente, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, primeiramente a Ele. Porque quando a gente está nessa conexão, nessa sintonia com o Pai, a gente consegue acessar a vida plena que só Ele tem para nós. Essa vida plena, essa paz incondicional, essa satisfação, é uma sensação de realização muito poderosa, quando a gente está vivendo essa plenitude com o Pai, né? E é muito poderoso isso. E como eu estava dizendo aqui no começo, quando a gente alcança essa vida, quando a gente reconhece a voz do nosso bom pastor e a gente se achega a ele de verdade e a gente entrega tudo, a gente decide segui-lo e não mais seguir o nosso próprio entendimento, a nossa própria inteligência, né? Conforme os nossos conceitos, as nossas verdades, a gente decide abrir mão disso para a gente abraçar e viver aquilo que o Pai tem para nós, que o nosso bom pastor tem para nós. A gente não vive mais só a gente, né, na nossa plenitude, no nosso mundinho, mas a gente quer compartilhar, a gente quer falar daquilo que o Pai tem feito na nossa vida. E nesse compartilhar, mais e mais ovelhas que estavam perdidas, né? Pessoas que estavam vivendo fora do centro da vontade do Senhor, começam a se achegar, começam a se aproximar, né? E elas começam a viver isso. Poxa, se ela está conseguindo, né, viver essa transformação, se ela está conseguindo viver em paz, mesmo em meio a situações difíceis, muitas vezes, ela consegue ter essa paz, essa plenitude. Eu preciso aprender, eu quero aprender a viver assim. Eu estou cansada de viver com esse peso das angústias, das preocupações, da ansiedade, né, do medo, muitas vezes. Né, porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje está vivendo consumida por isso, gente. Né? E muitas vezes a gente tem a chave, muitas vezes a gente tem o caminho, a gente sabe qual que é a porta ali que ela deve entrar para ela encontrar a paz e a vida plena que ela tanto precisa, porque todos nós precisamos.
Está, né, encontrar uma vida de plenitude, uma vida com satisfação, com essa sensação de realização, não em nós mesmos, mas nele, né, no nosso Senhor, no dono da nossa vida, no dono dos nossos dias. E é isso que João 10 está falando aqui pra gente, né? O que é essa caminhada com o nosso bom pastor? E aqui continuando, no versículo 12, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é o seu pastor. Então, aquele que muitas vezes quer fazer o papel do bom pastor, mas na verdade não é, no primeiro desafio, na primeira situação de dificuldade, ele sai correndo. Por quê? Porque ele está mais interessado na própria vida do que na vida das ovelhas, né? E o nosso bom pastor, ele não faz assim. Ele se sacrifica por nós. Ele entregou a vida dele inteirinha por nós naquela cruz, né? Então é isso que ele faz, é isso que ele nos ensina a fazer também. No versículo 13. Ainda no versículo 12. Então o lobo as ataca. Por quê? Porque o pastor delas saiu, fugiu, né? Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Versículo 13. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Olha isso, gente. Olha o coração de Jesus. Olha o que o Senhor nos ensina aqui nessa parte, nessa palavra poderosa. Ele sacrifica a vida pelas ovelhas. E aqui no 16. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também, né? São as pessoas que estão perdidas ainda, que não se encontraram com ele. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. 17. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Então aqui está o segredo, né? Quando a gente entrega a nossa vida, é que a gente encontra ela. É que a gente consegue resgatar a nossa verdadeira vida. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor por completo, sem reservas, sem deixar um pouquinho aqui para a gente cuidar, sem deixar outro pouquinho ali na nossa mão, não. A gente entrega por completo ao nosso bom pastor. Aí a gente tem a nossa vida plena de volta. Aí a gente consegue resgatar a verdadeira vida que só Ele tem para nós, né? E aqui no 18. Ninguém atira de mim, mas eu mesma dou. Ele está falando da vida dele, né? Ninguém atira de mim, mas eu mesma dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez, né? Muita confusão ainda havia na mente deles. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco. Por que ouvi-lo? E outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí encerra essa parte aqui desse capítulo. Então que você possa refletir sobre isso, né? Você tem vivido, você tem conseguido identificar a voz do Senhor, do seu bom pastor, do Senhor Jesus, né? Ao meio de tantas vozes, porque hoje tem muitas vozes, né? São muitas vozes, muitas pessoas querendo ditar receitas para se viver, muitas pessoas com muitas filosofias, né? São tantas vozes tentando pegar, né? Captar a nossa vida de alguma forma, se conectar a nós. São muitas vozes. Se a gente não tiver realmente essa sensibilidade para reconhecer a voz do nosso bom pastor, se aproximar dele e poder segui-lo, se a gente não tiver isso, se a gente não tiver essa entrega, esse comprometimento diário de estar com ele para reconhecer, para entender qual que é a direção de cada dia que ele vai estar nos dando, muito facilmente a gente se perde no nosso caminho, na nossa jornada. A gente se perde dele, a gente se confunde e a gente vai se afastando. E quando a gente se afasta também da vida plena que o Senhor tem para nós. A gente se afasta da nossa satisfação interior de vida, porque a gente começa a viver fora, a gente começa a viver
com as rédeas, né, na nossa mão, com as rédeas da nossa vida na nossa mão. E a gente se perde no caminho, a gente se machuca muito, a gente confunde muitas coisas, a gente vive fora do discernimento do Senhor para nós. Então decida hoje, sabe? Às vezes a nossa caminhada tá tão pesada, tá tudo tão doloroso, tá tão difícil, mas no Senhor a gente tem esse lugar, né, de pastagem. No Senhor a gente tem o pasto. E pasto fala disso, né? A gente comentou aqui no começo. Eu comentei no começo, a gente comentou na outra live. Pastagem é suprimento, pastagem é cura, é descanso para nossa alma. Pastagem é paz, é força, é estratégia, é discernimento. E é isso que o bom pastor tem para as ovelhas dele. É isso que o bom pastor tem. Quando a gente decide entregar a nossa vida para esse bom pastor, que é o nosso Jesus, que conquistou essa vida para nós, né? Foi Ele que comprou por um alto preço essa vida plena, que nós temos direito, mas muitas vezes nós não acessamos porque nós não passamos pela porta correta. E a porta é Ele, é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo. Então decida hoje passar por essa porta, não tem outra porta, não tem outro que se entregou por nós. Não tem outro que merece a nossa adoração, não tem outro que merece a nossa entrega genuína e completa. Não há nenhum outro que se entregou por nós na cruz do Calvário como Jesus Cristo fez. Só Ele é a porta. Só quando a gente passa por Ele, a gente tem acesso a essa vida plena, a essa vida que satisfaz, essa vida de paz incondicional. Né, que mesmo em meio a muitas lutas, a gente consegue ser cheio dessa paz inexplicável, que é a paz que o nosso bom pastor, o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele que pode se tornar o nosso melhor amigo se a gente estiver disposto, né, a se relacionar com Ele, realmente, genuinamente, diariamente, e entregar cada dia mais a nossa vida a Ele. Quanto mais a gente entrega a nossa vida ao Pai, mais liberdade Ele tem para agir. Com maior liberdade e profundidade Ele pode nos curar, Ele pode tirar os pesos que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, pesos de medo, de ansiedade, de culpa. Tantas prisões tentam, né, condenar a nossa vida, bloquear a nossa vida, e o Pai tem uma liberdade, tem uma vida plena. Ele tem pastagem em todos os aspectos, em todos os sentidos. Só Ele possui essa pastagem, que pode suprir a nossa vida, que pode acalmar a nossa alma, aquietar a nossa alma, aquietar a nossa mente, muitas vezes que é tão agitada, com tantos pensamentos ruins, né? Ele pode vir, Ele pode acalmar a nossa mente, Ele pode acalmar a nossa vida. E em nome de Jesus, eu profetizo que Ele vai fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus, que você se achegue a Ele, que você entregue realmente todos os pontos, entregue a chave, o comando, o governo da sua vida por completo a esse bom pastor. Porque Ele vai ter tudo que você precisa, tudo que você busca muitas vezes em outras pessoas, em relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, em tantas coisas, né? Que às vezes a gente se confunde e a gente vai buscando nisso o suprimento para a nossa vida, o suprimento da nossa alma, que só o nosso bom pastor vai conseguir nos entregar, vai conseguir encher a nossa vida, vai conseguir realmente suprir a nossa alma, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Só Ele tem esse suprimento para nós, mas a gente precisa se achegar, a gente precisa reconhecer a voz dEle, a gente precisa seguir o caminho dEle, a gente precisa aprender a fazer, a viver como Ele vive, porque Ele está vivo, Ele quer habitar em nós. Basta a gente convidar. Então, não sei se você já fez essa oração alguma vez na sua vida, mas convida, é simples. Convida, abre a sua boca e fala: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, para que eu tivesse hoje uma vida plena. Eu reconheço que o Senhor morreu para perdoar todos os meus pecados. Por isso que hoje a culpa não pode mais tomar conta da minha vida e me inflamar, né? Eu reconheço e eu te convido, Pai,
Vem morar no meu coração. Vem conduzir tudo na minha vida. Eu quero o teu jeito, eu não quero mais o meu jeito é muito pesado. O jeito que eu vivi até hoje é muito pesado. Eu quero viver, Deus amado, da tua maneira. Eu quero me viver no centro da tua vontade. Eu não quero mais a minha vontade no centro. Eu quero a tua vontade no centro da minha vida. E ele vem. Quando você faz essa oração, o Pai vem. Você precisa convidar, né? Ele não invade como outros fazem. Ele vem quando você convida, quando você dá liberdade. Então, que você possa hoje fazer essa oração. Ou se você, né, por algum momento já fez, né, em algum momento da sua vida você já fez essa oração, mas você está vivendo muito longe disso, muito longe dessa presença de Deus, da vontade de Deus, da liberdade, da plenitude dele, porque a nossa alma, ela mostra para nós, né, se existe peso, se existe dor, se existe ferida, se existem outras vozes trazendo comandos para a nossa vida. A gente consegue reconhecer isso, a nossa alma nos traz sinais. Basta a gente estar atento, a gente perceber, para a gente conseguir, né, identificar isso. Então se achega ao seu bom pastor hoje, né, decida se entregar, decida viver, né, com a pastagem que ele tem para você, com a paz e com o alimento que ele vai conseguir trazer para sua alma, né, com acalento, o consolo dele, a força, a fé. Ele tem tudo que a gente precisa. Tudo. O nosso bom pastor tem tudo que a gente precisa. Né? Que você consiga se relacionar, se dispor para se relacionar e reconhecer sempre a voz do seu bom pastor. E que você entregue a sua vida por completo nas mãos dele todos os dias. Todos os dias a gente tem que se entregar mais. Todos os dias o Pai tem mais para falar aos nossos corações. Então se encha disso. Se encha dessa pastagem, se encha da vida plena que o Pai tem para você. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa encontrar um solo fértil no seu coração. Essa semente da palavra de Deus possa gerar muitos frutos. Em nome de Jesus. Que você seja plena, que você encontre a paz, que só o seu bom pastor, o Senhor Jesus, que foi o único que se entregou naquela cruz pela sua vida, o único que tem o poder de criação. Ele é digno, né? Ele tem o poder sobre a nossa vida, o poder de criação, por direito de criação e por direito de redenção, pois só ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Então só ele tem o direito sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então que você seja cheia agora. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. A Cíntia não conseguiu entrar, né? Infelizmente, mas na próxima terça eu espero, né? Eu acredito que ela vai estar aqui com a gente também. Mas vamos orar nesse momento para que essa palavra encontre acesso, livre acesso na sua vida e que você entregue realmente tudo que você ainda não conseguiu entregar, que você consiga entregar tudo nas mãos do seu bom pastor. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, eu quero te agradecer por essa manhã, Deus, que o Senhor trouxe a sua palavra, Deus, tão preciosa sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor trouxe direcionamento, que o Senhor trouxe entendimento novo, Deus dos céus, para nós, Papai. Nós queremos te agradecer, Deus, e entregar a nossa vida, Pai. Entregar tudo que está no nosso coração, tudo que está trazendo peso, angústia, dor. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos toda a nossa vida diante do teu altar, pois só o Senhor é o nosso Rei, só o Senhor é o nosso Mestre, Papai. Em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar, Pai, em cada vida que vai ter acesso a essa live hoje, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Um dia abençoado na presença do Senhor para você. Em nome de Jesus.